Graças a Deus, amém? Gente, para mim é motivo assim de grande alegria, muita satisfação estar aqui mais uma vez, com essa responsabilidade de, de continuar aquilo que eu estava falando na última semana, né? Então, é, Deus me abençoou muito, Deus falou muito comigo, e eu tive assim algumas experiências, e a Gisele contando o sonho, e eu contei para ela outra coisa. Eu falei assim, olha, você estava com frio? Eu não estava com frio, não. Eu sonhei que a temperatura era maravilhosamente agradável. E parecia como que voasse. E eu olhava para o termômetro, não sei aonde eu tirei um termômetro, mas era 0 grau. Mas eu não estava de blusa, e eu me sentia como que voasse. Assim, a temperatura era perfeita. Eu até falei assim, mas isso é inverno? Eu não entendia nada. Mas eu estava na casa da minha mãe. Então, eu só pedi a Ana para resolver uma. Ana, 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 vê com o pastor que hora que quer que assina, a Gisele pode assinar, porque não sei se ele vai ficar aqui até o final, por favor. Então, amém? A gente falou aqui há 15 dias atrás, e eu tinha no meu coração o desejo de continuar prosseguindo aquele assunto, e eu consegui, né, já juntar as informações e orei muito acerca. Deus falou comigo e nós vamos poder continuar falando disso, né? Então, aqui, há 2 semanas atrás, nós falamos do reconhecimento da soberania de Deus, né? Como Ele tem poder para decidir como vamos caminhar, né? Mas com livre-arbítrio, né? Eu falei do livre-arbítrio também, porque ele, na sua soberania, ele pode decidir sobre a nossa vida, porque ele é Deus, mas ele não faz isso de forma autoritária. Ele nos dá a liberdade de escolher segui-lo, né? Tem uma passagem, né? Não recordo agora se é em Deuteronômio, mas ele diz o seguinte: eis que está diante de ti vida e a morte, a bênção e a maldição. Peço-vos, pois, escolham a vida. Né? Então, assim, ele é soberano, ele tem poder para definir a nossa caminhada, mas ele nos dá liberdade para como a gente quer caminhar. A gente quer caminhar com ele, então a gente vai caminhar com ele. Mas a gente não quer caminhar com ele, então a gente vai caminhar sem ele. Mas aí nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Então nós falamos disso, falamos da importância, do que importa em nossa vida, nós falamos onde está o nosso coração, de qual o nosso desejo. Então, nós falamos, por exemplo, de consagrar-se ao Senhor, né? Então tem aqui o papel de semana passada, mas não é desse que eu quero falar da continuação dele. Então o que ficou faltando para terminar? Ficou faltando para terminar essa linha de pensamento, as entregas, né? Nós falamos aqui no finalzinho, nós falamos que haverá um dia onde eu e você estará diante de Deus. Então nós iremos entender que valeu a pena cada sacrifício, cada rendição, cada entrega, cada entrega. Antes a gente estava preparando os fios aqui, arrumando os instrumentos, e eu conversando com o Presley, ele está aqui, conversando com o Presley, eu falei: Presley, um dia nós vamos estar diante. E ele vai dizer: olha, eu levei vocês para Montanha. Aquela cidade é uma cidade sem Deus. Uma cidade que em 1970 decidiu viver sem mim. Eu levei vocês para lá, para falar do meu nome, para proclamar a minha glória. E o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Né? Então, nós vamos poder virar para Deus e falar assim: Pai, está aqui em nossas mãos, e nós conseguimos. É conforme o nosso talento, é conforme aquilo que Deus confiou em nós. Tem uma parábola, eu não separei, só estou lembrando aqui agora, que Deus diz que um homem, né, um senhor de propriedades, saiu para uma terra distante e entregou na mão de 3 pessoas um talento, 2 talentos e 5 talentos. Né? E essas pessoas, os que receberam 5 talentos, os que receberam 2 talentos, eles multiplicaram aquele valor. Mas o que recebeu 1 talento, era a menor quantidade, ele escondeu e depois ele devolveu aquilo do jeito que ele recebeu. E aquele senhor falou: servo negligente, por que você não deu então esse recurso aos banqueiros para que eu então recebesse o dinheiro com as correções?
A gente viveu inflação no Brasil, isso não deposita o valor em quem é de direito, tem condição de administrar aquele valor, com o tempo ele é corroído. E Deus estava falando, quando ele estava falando disso, ele não estava falando de dinheiro, estava falando de talento, daquilo que ele nos confiou. Ou seja, se ele nos entrega um talento, uma unção qualquer para fazer algo na obra dele, no reino dele, nós pegamos isso e colocamos lá, né? Enterramos isso, nós não usamos. Um dia a nossa vida vai ter. Né? E Moisés falou: olha, a vida do homem é 80 anos, o que passar disso é canseira, enfado e próximo, né? Então, mas independente disso, independente da idade humana, do tempo que passou, o que importa é o que estamos fazendo hoje. O pastor Márcio diz um negócio muito bonito: o que nós temos para viver é o presente. Presente. O passado já passou. O que nós podemos fazer é nos arrepender e nos lamentar. Mas o futuro é amanhã. A gente nem sabe se ele vai chegar para nós. Mas nós temos esse presente. É hoje. É hoje. Então, vamos viver esse presente. Então, eu separei para nós aqui tipos de entrega. Então, existem vários, mas eu separei 3 tipos que eles são extremamente diferentes, mas com um determinado objetivo, que é cumprir o propósito de Deus. E eu quero tocar neles assim, com alguma. Não com um nível de profundidade muito grande, mas de uma forma superficial, para que seja simples e bem entendido. Mas assim, eu peço que cada um depois reflita sobre esses tipos de entrega, entenda mais profundamente e tenha assim aquela. Entregue-se um tempo, tenha um tempo da vida, né? A cada manhã, a cada noite, ou tarde, se a pessoa tiver disponível, né? Mas não aquele tempo infrutífero. Muitas das vezes, a gente fala assim: nossa, eu vou tirar esse tempo, mas é um tempo infrutífero, que o corpo não quer mais nada. É extremamente. Eu tiro a minha primeira hora da manhã. A primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu acordo, que é 5 horas da manhã, é ler a palavra de Deus. Porque é o melhor momento que eu tenho. Porque se eu analisar o resto do dia, eu correndo, resolvendo as coisas da empresa, da casa, dos filhos, e o menino que não dorme, que chora, e que já é 10 horas da noite, então eu estou cansado. Como é que eu vou ler a Bíblia essa hora? Como é que eu vou estar, de alguma forma, assim, apto a ouvir a voz de Deus? Vai acontecer? Vai acontecer. Mas no meu entendimento, não é a melhor hora. Então eu separo a melhor hora, que é amanhã. É a melhor hora para mim. Né? Então, vamos começar lendo aqui Gênesis, no capítulo 22, no versículo 12. Mas só que antes, eu quero fazer uma oração para a gente já entrar na ministração. Então, Pai, abra o nosso entendimento. Fala comigo, Pai. Fala com cada irmão aqui hoje, nesta tarde, Pai. Se o Senhor não vivificar essa palavra, Senhor, será simplesmente um discurso. Será simplesmente um discurso, serão letras mortas, letras vazias. Mas o Senhor, só o Senhor, tem condição, tem a capacidade, tem o poder de falar individualmente ao coração de cada um nessa tarde e dar discernimento, dar entendimento, Senhor, daquilo que precisa ser entendido. Fala, Pai, aos nossos corações. O Senhor é Deus para fazer isso. Nós falamos aqui semana passada da sua soberania. O Senhor é poderoso. O Senhor é onipotente. O Senhor é onipresente. O Senhor é onisciente. O Senhor conhece as nossas causas. O Senhor está presente nesse lugar, porque a sua palavra diz que o Senhor está presente em todos os lugares. Isso é um atributo seu. Isso não pode ser negado. Isso não pode ser tirado. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não tem limitação para nos abençoar, para nos abrir a nossa visão, para falar aos nossos corações. Usa, Pai, a sua soberania sobre nós e nos dê entendimento da tua palavra. É simplesmente o que eu te peço nessa tarde, em o nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 22, no versículo 12. Seguinte. Capítulo 22. Diz assim, mas Deus lhe disse: não
se perturbe por causa do menino. Não, perdão. Estou lendo o 21. Perdão. É, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Então, essa passagem aqui, ela é um versículo que coroa uma obediência, né? Então, Deus havia prometido, né, para que Abraão teria um filho na sua velhice, e ele teria uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí, Abraão tentou ajudar Deus, né? Abraão lá e Sara falou assim: olha, a gente está velho, a gente não consegue ter mais filho, a gente vai dar uma forcinha para Deus. E escolheu lá uma escrava egípcia e teve lá relações com ela, e então ela teve um filho que se chamou Ismael. Mas o anjo de Deus veio e disse para Abraão: não é através dele que a sua geração vai ser multiplicada. Deus viu, está fazendo aí, está me ajudando, né? Mas ele não precisa disso. Nós não precisamos ajudar a Deus. Nós só precisamos estar na posição e obedecer a sua palavra, né? Então, o que Abraão estava fazendo ali naquele momento? Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus pediu para que ele entregasse o seu filho em holocausto, num monte, num lugar onde ele ia mostrar. Abraão obedeceu. Agora imagina, Deus promete para ele, vai entregar um filho na velhice, e que ele vai ter uma geração incontável, uma descendência incontável, e aí depois falou assim: olha, me dá esse filho, me oferece ele em holocausto. Gente, como é que entende isso? Humanamente não é possível entender. Deus me dá, Deus me toma. Isso não tem lógica. Isso acontecer hoje, né? Às vezes a gente fala assim: olha, eu recebi uma bênção, né? E aí, de repente, a bênção parece que bate asas e sai voando. A gente fala assim: não foi Deus que me deu? Alguém está tentando me tomar a bênção, ela está indo embora, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que confiar no Senhor. E Abraão fez isso. Abraão, o que ele fez? A Bíblia diz que ele cria que após sacrificar o menino no altar de holocausto, o menino ia ressuscitar. Mas Deus não permitiu, não que Deus não tivesse poder para ressuscitar o menino, mas ele não permitiu que o menino fosse sacrificado. Então, no versículo 12, ele diz: não faça nada. Então, o que Abraão estava fazendo ali? Ele estava fazendo, é como se ele prefigurasse, de alguma forma, é como se ele encenasse aquilo que Deus ia fazer conosco, né? Existia um escrito de dívida, de morte, sobre a nossa vida, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós teríamos que morrer, né? Não morrer da forma que morremos hoje. Porque da forma que morremos hoje, nós morremos para o mundo, mas vivemos para Deus, né? Então, é simplesmente um processo de transformação. Mas da forma que estava preparada para o ser humano morrer, era a separação definitiva de Deus. É como se nós entendêssemos hoje que a primeira morte seria a segunda morte. Tem gente que não entende isso. Mas como que é a segunda morte? Como que é a primeira morte? A primeira morte é a separação da nossa alma do corpo físico. A segunda morte é a separação da nossa alma, a separação definitiva da presença de Deus. Então, essa era a morte que estava prevista para toda a humanidade, né? Mas quando Jesus vem e cumpre o que está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Nós. De tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, quando nós cremos em que Jesus derramou seu sangue por nós, então nós temos o direito, né, nós temos é o direito, né, de nos livrar da segunda morte. Porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Então, o que Abraão estava fazendo? Quando Deus pediu Isaac, era como se ele encenasse aquilo que Deus ia fazer muitos anos depois. Mas
humanamente falando, nós não tínhamos condição de entender isso, mas à luz da palavra de Deus, nós entendemos, né? Então, eu coloquei uma observação aqui que diz o seguinte, ó, em João 3,16, Deus verdadeiramente realizou o que Abraão praticamente só ensinou, mas Deus ficou satisfeito com a atitude do coração de Abraão. Ele não precisou consumar o fato, mas no caso de Jesus, a obra foi completa. Então, o que Abraão fez? Ele simplesmente disse, eu temo ao Senhor, que é o que Deus diz aqui no capítulo 12, no versículo 12. Agora eu sei que temes a Deus, não me negaste o teu único filho. Então, ele conseguiu provar, mostrar para Deus que ele o temia. Mas só que no caso de Jesus, ele completou a obra. A obra foi completa, porque precisava apagar o escrito de dívida que estava sobre nós, né? Então, quando ele derramou o seu sangue, esse escrito de dívida foi pregado na cruz. Ele levou sobre ele essa dívida. Então, esse é o primeiro tipo de entrega. Então, quando Abraão entregou Isaac, ele entregou diante de um pedido de Deus. Muitas das vezes, Deus tem nos pedido as coisas, tem nos pedido algo, tem nos pedido recurso, tempo, entrega, dedicação, adoração. Não que ele tenha necessidade, mas ele está falando, faz, filho, faz, filho. Porque quando você faz, você se aproxima de mim. Quando você se aproxima de mim, eu tenho liberdade para falar contigo. E quando eu tenho liberdade para falar contigo e você ouve a minha voz, você vive. Quando nós aproximamos de Deus, não é Deus que ganha, é nós que ganhamos. Quando Deus se preparou e enviou Jesus para salvar a humanidade, não que ele tivesse a necessidade de salvar a humanidade, mas é porque Deus é amor. Então ele entendeu que a necessidade, que a sociedade tinha uma necessidade de ser salva, porque Adão pecou e esse pecado foi passando de geração em geração. Mas imagine nos dias de hoje, nós olhássemos para trás e pensássemos, puxa vida, o que Adão fez? E agora a gente não tem uma saída. A gente não, olha, a gente não tem uma solução para esse problema. Mas Deus olhou para nós e ele nos amou primeiro. Nós estávamos distanciados dele, mas ele nos amou primeiro. Então ele enviou Jesus e falou assim, olha, meu filho vai resgatar vocês. Vocês têm que aceitar esse resgate. Porque se não aceitam o resgate, o sacrifício é vão, né? Então, o primeiro tipo de entrega é obedecer Deus. Então, muitas das vezes, nós temos vivido em desobediência por duas coisas. A primeira, porque às vezes não cremos que é Deus que está falando. E a segunda, porque às vezes achamos que é difícil demais, é duro demais, aí eu tenho que cortar na carne, isso é tão difícil, né? Então, o que eu já ouvi uma vez? Eu me lembro que a minha irmã, né? A minha irmã ela é dois anos mais nova do que eu. Ela estava assim, enfrentando algumas dificuldades no casamento e tal. E então ela começou a visitar a nossa igreja para ver se ela conseguia fazer com que o marido dela mudasse assim, muito obrigado, mudasse assim de agir, de pensar e tivesse um tratamento com ela que fosse mais adequado, né? Mas aí então Deus começou trabalhando no coração, começou trabalhando, trabalhando. E aí um dia, lá na minha mãe, ela virou para mim e falou assim, olha, eu amo ir naquela igreja, eu gosto demais de ouvir a palavra do pastor Rodinei, mas só que tem tanta coisa para eu caminhar, onde eu devo caminhar, tem tanta coisa que eu devo deixar, que eu devo abandonar, isso é tão difícil para mim. Imagina. Ou seja, a pessoa já entendeu, ela já entendeu que ela precisa mudar, que ela tem que desviar daquele caminho do qual ela está, que a vida dela não está legal, não está bacana, o casamento está ruim, mas ela olha para aquilo que ela tem que deixar para ela ter que melhorar. Mas ela está tão apegada àquilo que ela não consegue. Mas Deus disse, olha,
abandona o vinho, abandona a bebida forte, abandona os vícios, segue a mim, anda comigo, segue na minha trilha, né? Mas a pessoa olha para aquilo, ela está tão apegada, ela não consegue deixar, né? Então ela vive na desobediência, ela não consegue fazer o que Abraão fez, que é entregar aquilo que só quem tem um filho sabe. Imagina você pegar o seu filho e entregar, tá? E confiar. Olha, eu estou obedecendo, por isso eu estou abrindo mão do meu filho. Deus fez isso. Ele pegou o seu filho, enviou que nós pudéssemos ser resgatados. Né? Então, essa é a primeira entrega. Primeiro tipo de entrega que a gente está falando aqui hoje. É obedecer a Deus. Entender que Ele deseja em que nós passamos, em que nós tiramos a mão de algo, em que nós deixamos algo ir e que nós entregamos algo para Ele. Isso é individual, não sou eu que tenho que dizer, olha, é o André que tem que deixar disso, não sou eu. Né? É a leitura diária da palavra, é a comunhão com o Senhor. Individualmente a pessoa vai entender, o Senhor quer que eu deixe. Né? Então a gente tem que obedecer essa palavra e abrir mão. Se é deixar embora, então deixa embora. Se é entregar para alguém, então entrega para alguém. Se é fazer o que certamente. Quando Deus direciona uma palavra, ela não é pela metade. A pessoa vai entender o que tem que ser feito. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é obedecer a Deus. Né? Então, a gente cantou aqui agora, te louvarei, não importa a circunstância. Então, nós não podemos louvar ao Senhor só em determinadas circunstâncias. Para Ele, todo tempo. Ainda que tenhamos que abrir mão de algo que é doloroso para nós, que tem que cortar da carne. Né? Mas se é a vontade de Deus, se é o mandamento, a gente deve obedecer. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco assim, parecido, porém diferente. Então, vamos lá para Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: por isso, Faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, que passagem é essa? Faraó, ele tinha um problema de olhar para o povo hebreu. Ele olhava para aquele povo, via aquele povo que chegou, tipo, 76 pessoas, e já estavam passando de milhões. O pessoal multiplicava como coelho. Né? Então ele falou assim, gente, esse povo é muito abençoado. Então, eles vão se tornar muito grandes e eles podem lutar contra nós. E dizem os históricos que os egípcios são muito perigosos. Então eles gostavam de escravizar os imigrantes. Né? Então, eu não sei se isso é real hoje em dia. Né? Então eles gostavam de escravizar o povo hebreu. E aí eles diziam o seguinte, olha, se os persas, por exemplo, vier atacar, eles podem se juntar ao exército estrangeiro, guerrear contra nós e depois ir embora, nós vamos perder nossos escravos. Então, mas se a gente destrói os meninos? Claro que isso é um plano diabólico. Né? Então, o que Faraó disse? Olha, falou com as parteiras, vão até as hebreias, e se nascer menino, mate o menino. Se for menina, deixa viver. Mas aí Faraó entendeu que as parteiras não estavam fazendo serviço, que estava cheio de menino. Né? A Bíblia diz que as parteiras, elas não matavam os meninos, e quando o Faraó pressionou elas, disseram, até falaram uma mentirinha. Disseram, olha, elas são vigorosas, as hebreias são vigorosas. Quando a gente chega, os meninos já nasceram. Mas aí então, Faraó lançou um segundo decreto, que diz o seguinte, olha, todo menino que nascer, nós vamos olhar aí os meninos e nós vamos pegar e jogar no Nilo. Ah, tá vivo? Tá vivo, nós vamos jogar no Nilo. E vão deixar só as meninas. E aí então, Joquebede, casada com Arão, pai de Arão e Miriam, tem lá mais um menino, por nome de Moisés.
E aí a Bíblia diz, lá em Atos, diz que os pais olharam para aquela criança e viram que a criança era formosa aos olhos de Deus. Né? Então eles pensaram o seguinte: e agora? Como é que a gente vai fazer? É um menino. Né? Então a mãe precisava tomar uma decisão. Ela tinha escondido o menino, né, por aproximadamente 2 meses, mas a criança estava crescendo. Num dado momento, o exército de Faraó ia falar: e essa criança? Né? Ela tem idade para ser julgada no Nilo. Então ela, né, tem o pastor Luciano Subirá falou um negócio engraçado. Um dia estava falando sobre isso e falou assim: então, a mãe da criança achou uma brecha na lei. Né? Quem não sabe o que é uma brecha na lei? Tem que pôr o menino no Nilo. Mas assim, se joga o menino morre afogado. Se o menino não afoga, o crocodilo come. E, né, então, a mãe pensou: eu tenho que dar uma solução para isso. E aí é que então, quando a gente entra nesse segundo tipo de entrega, é um decreto puramente humano, né? É um decreto puramente humano. Não foi Deus que diz que tinha que jogar o menino no Nilo. Não foi Deus que diz que as parteiras tinham que matar os bebês meninos. Faraó. Então, muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós estamos diante de decretos humanos, de dificuldades impostas pelo homem. E aí, então, a quem a gente vai se apegar? Né? Quando a gente está diante de um decreto puramente humano, que vai nos prejudicar, que vai prejudicar a nossa família, a quem a gente se apega? Apega ao Senhor. Né? Então, essa família era uma família da linhagem dos levitas, de Levi. Então, a gente sabe que essa linhagem de Levi iria se tornar a tribo responsável pelo trabalho no templo, no tabernáculo de Deus. Então, essa família, essa linhagem já era escolhida. Então, sabendo disso, eu acredito que em situações Deus nos dá sabedoria para resolver determinados problemas, determinadas circunstâncias que vêm sobre nós e que é puramente humano. Então, eu creio que ela recebeu sabedoria para fazer ali um cesto e colocar o menino na água. E certamente ela já tinha identificado, né? A Bíblia não diz. Aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas eu imagino que ela tinha pensado o seguinte: olha, se eu ponho esse menino na água, ele sai flutuando por aí e alguém pega. Né? Mas existia um outro decreto que dizia o seguinte: se alguém tentar esconder a criança ou salvar a criança, esse salvador, vamos dizer assim, que está tentando proteger a criança, morre junto com a criança. Né? Então, o que aconteceu? Eu acredito que talvez ela fosse: olha, não é qualquer um que pode salvar uma. Então, a Bíblia diz que ela colocou a criança no cestinho, colocou no Nilo, e ali o cestinho foi Nilo abaixo, e Miriam foi vigiando. E aí a filha do faraó tinha saído para banhar no rio, e viu a criança. A Bíblia diz que a criança chorava. Ela pediu para uma das criadas pegar a criança, e aí pegar o cestinho, e aí ela gostou da criança, e aí Miriam se apresenta, diz: olha, você precisa de uma ama de leite para essa criança? Né? Ela disse: olha, eu preciso. Certamente ela era solteira, não tinha leite, né? E era uma criança de 60 dias. Né? Então, a mãe da criança, que não podia criar a criança, recebeu o salário do governo de Faraó para criar a criança, né? Até que ela se desmamasse. Então, olha como que Deus agiu. Né? Certamente, ela se posicionou aos pés do Senhor e pediu uma solução. O que eu faço agora? Eu estou diante de um decreto humano que vai destruir a criança. Mas só que ela já tinha um entendimento que aquela criança era formosa aos olhos de Deus. Né? Então, é uma situação complicada. Né? Então, eu coloquei algumas observações que dizem o seguinte: ó, nós não podemos comparar a primeira entrega com a segunda, porque lá na primeira entrega, foi Deus quem pediu. Abraão não tinha para quem recorrer. Ele ia reclamar com quem? Ele ia reclamar com Arão? Com Arão não, eles não são nem contemporâneos, né? Ele tinha que reclamar com quem? Não tinha com quem reclamar. Né? Então, o máximo que ele podia fazer é falar: ó, Deus, desiste disso. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu. E a gente deu lá
no versículo 12, que Deus, o anjo de Deus diz: agora eu sei que temes a Deus. Né? Então, mas essa segunda entrega aqui, essa segunda entrega, ela é um pouco mais complicada, porque quando a primeira entrega é Deus que pediu, a gente sabe para que a gente está entregando. Não, estou entregando porque foi Deus que pediu. Mas e a segunda entrega? Era um decreto puramente humano. Era o governo, era Faraó que tinha decidido que tinha que lançar a criança no Nilo. E aí? Então, foi o que o Davi disse. Eu prefiro cair nas mãos dos homens, porque se eu caio nas mãos dos homens, eu tenho a Deus a quem eu posso recorrer. Mas se eu caio na mão de Deus, a quem eu vou recorrer? Né? Então, Abraão não tinha escolha. Ou ele obedecia, ou ele desobedecia. No caso de Joquebede, ela poderia ter desobedecido o decreto. E aí trazer ali uma consequência um tanto desastrosa para o seio familiar, porque os soldados ali de Faraó poderiam vir e destruir a família inteira. Né? Mas ela fez o que talvez uma mãe talvez não faria ou esconderia até as últimas consequências, mas ela confiou no Senhor. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem decretos humanos, decisões humanas, governamentais, empresariais, no nível humano, sobre a nossa vida. E a gente, às vezes, fala assim, e agora? Né? Quem vai me socorrer? É o Senhor. Então, é a Ele que nós temos que apresentar as nossas petições. E aqui, eu anotei aqui, mas aquela mãe teve discernimento, sabedoria para resolver aquela situação, de forma que permitiu Deus cumprir o seu propósito. Né? Então, olha o que aconteceu. Deus precisava de um homem, de um libertador, para tirar o povo do Egito. Mas o escravo não consegue fazer isso. Por que o escravo não consegue fazer isso? É porque ele está com a sua visão limitada. A sua visão tem um alcance de escravo, não é? Então, ele precisava de alguém com uma visão mais ampla, com entendimento de uma ciência, vamos dizer assim, mais desenvolvida. Porque aquele escravo que mistura palha com barro e faz tijolos e constrói pirâmide, talvez não seria a pessoa adequada para estar tirando o povo do Egito. Mas aí, então, certamente Deus endurece o coração, porque a Bíblia diz que Deus, na sua soberania, ele endureceu o coração de Faraó, para que então o poder dele fosse mostrado através das 10 pragas. É uma outra história, isso é lá no final, né? Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó não deixou o povo ir. Então, eu entendendo que Deus tem condição de fazer isso, de agir no coração daquela pessoa ali, para que ela endureça o seu coração, então Faraó faz um decreto. Então, quando Faraó faz um decreto, Deus dá discernimento àquela mãe para colocar o menino no cestinho. E aí, esse mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó, que tem poder para endurecer o coração de Faraó, que tem poder para dar instrução a Joquebede, para colocar o menino na água, dar discernimento, dar entendimento, sabedoria. Esse mesmo Deus é capaz de amolecer o coração da filha de Faraó, que vê um filho dos hebreus, que ela falou assim, olha, é um filho dos hebreus, ele foi abandonado. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. E aí, então, ela amou aquela criança. E ele foi criado como filho da filha de Faraó. E aí, então, um hebreu, um filho de um povo escolhido, ele estava sendo criado em toda a ciência, educado em toda a ciência do Egito, que era uma das nações mais desenvolvidas da terra daquele tempo, para então, essa pessoa, com 40 anos de idade, ele entender que era através dele que Deus havia de tirar o povo do Egito. Ele entendeu que é através dele, mas ele não teve paciência, né? Nós sabemos que ele arrumou uma confusão, matou um Egito, enterrou na areia, foi perseguido pelo faraó, teve que fugir para o deserto. E só 40 anos depois, já com 80 anos de idade, é que ele vem e Deus fala com ele, Moisés, é agora que você vai socorrer o povo. Não é há 40 anos atrás, não. E aí tem uma passagem que é muito interessante, e assim, eu gosto até de brincar, e aí ele fala assim, antes ele queria, né, com 40 anos, ele mata o Egito, enterra na areia, porque ele achava que era ele que ia socorrer o povo. Ele tinha força demais. Deus não precisa de gente com força demais. Deus precisa de gente
com obediência demais, com submissão demais, submissão, entrega, uma pessoa que tem confiança nele, não com muita força, né? Então, Moisés tinha força demais, né? Matou o Egito, enterrou na areia e achava que ele era o homem do pedaço. Mas aí então ele foge pro deserto, e aí só 40 anos depois é que Deus chama ele. E aí ele fala assim, não, agora eu já não quero, né? Eu não sei nem falar. Não, então eu vou te dar o seu irmão Arão, e arruma outro velhinho, mais velho que ele. Né? Bom, seu irmão Arão, então, ele, você vai ser tipo eu sou para você, você vai ser um Deus para ele. Você fala e ele repete. Do mesmo jeito que eu faço agora. Eu falo e você repete. Então você que vai falar, ele vai repetir. E Deus falou com ele, eu sei que Arão fala bem, né? Ou seja, não tem desculpa. Vai lá, vem, socorre o povo. Né? Ou seja, um velhinho de 80 anos irá 3 milhões, a Bíblia, assim, eu estava lendo um livro lá de Flávio José, supõe que há aproximadamente 3 milhões e 600 mil pessoas saindo do Egito. Agora, um velhinho de 80 anos, tendo, falando com outro velhinho de, sei lá, 85, 90, né? Mais velho que ele ainda, para ser o porta-voz. Gente, é Deus que faz isso, gente. Pensa, Deus arruma dois velhinhos gagá, né, quase 100 anos, para tirar o povo do Egito. E aí, não é esse não é o foco aqui, não é os velhinhos. O foco é como Deus fez. Como Deus fez. Não é esse velhinho de 80 anos que teria que ser morto 80 anos atrás, sendo jogado no Nilo. Mas só que naquele tempo, um escravo não tinha condição de socorrer o povo, de fazer ali o que tinha que ser feito. Como que um escravo seria ouvido por Faraó? O escravo seria ouvido por Faraó? Talvez ele nem tivesse entendimento linguístico para se comunicar com o rei, com o Faraó. Talvez. Não, a Bíblia não diz se tinha, se não tinha, né? Mas talvez não teria, né? E talvez nem seria recebido por Faraó. Agora Faraó recebe Moisés, fala assim, não, eu sei que Moisés é educado aqui, ele foi criado junto com os nossos. Vem cá, Moisés, o que você quer? Não, você está velho demais, você está enchendo um pouco a cabeça do povo de coisinha. Né? Então, o foco aqui é o seguinte, aquela mãe, ela estava sendo confrontada por um decreto puramente humano, mas ela teve sabedoria de Deus para que o propósito de Deus fosse cumprido. Agora, né, eu não quero conjecturar aqui, e se Moisés tivesse morrido, Deus levantaria outro. O plano e o propósito de Deus, os planos e o propósito de Deus não podem ser frustrados. Ele ia encontrar uma outra mãe com sensibilidade para ouvir a sua voz e outro Moisés seria levantado, né? Então, mas são duas entregas distintas. A primeira é Deus que pede. A segunda é uma demanda puramente humana e que a gente tem que entender que aquilo é puramente humano e se humilhar aos pés do Senhor e entender dele, aprender com ele, aprender dele. Qual que é a decisão que nós temos que tomar? Então, muitas das vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que trazer para o nosso dia presente. Aplicação prática. Aplicação prática. Como que eu estou resolvendo os meus problemas diários? Eu estou ligando para o meu vizinho? Eu estou contando para aquela pessoa que depois vai contar para todo mundo? Ou eu estou primeiramente conversando com Deus, falando com ele, pai, eu tenho problema. O senhor está vendo aí? Como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho a menor ideia. Né? Ou a gente fala assim, eu já sei o que eu vou fazer, mas a gente nem consultou a Deus. Né? A gente nem consultou. Né? A gente não deu para ele a oportunidade dele falar assim, filho, faz assim, faz um balainho aí, bota aí pinche, bota barro e escolhe na hora, que a filha do faraó que vai sair do banho. Né? Muitas das vezes a gente fala assim, já sei o que eu vou fazer, mas será que isso vai dar certo? Então, assim, a gente tem que pautar as nossas decisões aos pés do Senhor. A gente tem que ter noção do problema, ter uma visão ampla do problema, entender de onde está vindo aquele problema, mas saber ouvir a voz do Senhor, buscar dele entendimento, discernimento, aprender dele, porque nós só temos essa. Mas Deus tem a visão geral. Ele sabe exatamente quem é que pode, humanamente falando, nos estender a mão e nos dar uma ajuda na hora. Quem enviar, né? Quem enviar do nosso encontro para nos socorrer. Ou muitas das vezes ele diz, não fala com ninguém. Simplesmente confia em mim, que isso vai cair por terra.
A gente não sabe, né? Mas então, o exemplo 2 aqui de entrega é o exemplo da confiança. O primeiro, obediência. É Deus que pediu, obedece. O segundo, eu tenho um problema puramente humano, então eu entrego nas mãos do Senhor. E eu entrego e vou depositar nele toda a minha confiança, né? Confiança. Então, depois de eu falar da obediência, de eu falar da confiança, a gente parte aqui para a terceira e última entrega do dia, da tarde, mas essa é a mais complicada. Essa é a mais complicada. Não é só confiar e não é só obedecer. Então, ela vai para um outro nível, né? Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. 1 Samuel. Reis, Reis. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então diz o seguinte: mas Ana, não, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar, dos, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Né? Então, o que é isso aqui? Claro que essa passagem aqui ela é ampla, bem longa, mas assim, eu separei aqui basicamente o versículo-chave. Então, quem era Ana? Né? Ana era uma mulher casada com Elcana, né? Parece que é da família, né? E Elcana tinha uma outra esposa que chamava Penina. E ela tinha uma penca de filhos. E Ana não tinha nenhum. Mas só quando a gente lê aqui no versículo 5, é a Bíblia que diz. E olha, mas a Ana, ou seja, Elcana dava a ela, né, a porção lá da oferta. Uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor, Deus, tinha a deixado estéril. Foi Deus que fez com que ela ficasse estéril. Né? Então, nessa época, a esterilidade era tida como uma maldição. Mas quando uma mulher não tinha filhos, falava assim, essa mulher é amaldiçoada, ela não tem filho. Mas aqui a Bíblia diz que Ana foi Deus que foi amado, foi Deus que deixou a estéril. Né? Então, se a gente for olhar num ambiente em que Ana estava inserida, tinha lá um sacerdote que chamava Eli, né? Tem até uma passagem que fala que ele era muito pesado, só ficava sentado numa cadeira. Se a gente for ler aqui, eu acho que não sei exatamente qual versículo que está, que tem um outro, todas as vezes que fala do sacerdote Eli, fala que ele está sentado. Certamente ele não tinha condição de ficar em pé. Né? E ele tinha dois filhos. Né? Eu quero ler aqui a parte que fala dos filhos. No versículo 12, capítulo 2, no versículo 12, diz: a Bíblia fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Mas eles eram sacerdotes na casa de Deus. Era para eles que as pessoas entregavam as ofertas. E a Bíblia diz que eles comiam as partes gordas da oferta, faziam o que era errado. Porque normalmente o sacerdote ele poderia comer uma porção da oferta. Eles viviam da porção da oferta, mas só que eles faziam de forma errada, de forma equivocada. Tanto é que a Bíblia que diz, os filhos de Eli eram como filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Isso está lá no capítulo 2, no versículo 12. Né? Então, eles não se importavam. Então Deus tinha um problema. Qual o problema? O seu sacerdote e os filhos do seu sacerdote estavam lá em Siló, onde as pessoas iam para entregar as ofertas, para receber uma palavra de Deus, para serem abençoadas anualmente. Ele tinha um sacerdote que era um filho de Belial. E aí Deus tinha um problema ali na sociedade que ele precisava resolver. Então, como que ele resolvia isso? Resolvia substituindo o sacerdote por pessoas que eram verdadeiramente filhos de Deus e que se importavam com ele.
E aí, então, se a gente for analisar, puxa vida, então, Deus tinha um problema. Então, não era só ir na sociedade procurar alguém? Era, mas de repente ele não estava achando. Então, ele falou assim, olha, eu vou fazer com que Ana me entregue um filho, né? Deus tem poder. Nós não falamos aqui 15 dias da soberania dele, que ele tem poder para fazer as coisas acontecer, só que ele deixa na nossa mão. E aí, então, o que que eu aprendi aqui? Eu aprendi aqui. Ana tinha um problema. E Penina falava com ela, eu tenho um monte de filhos, você não tem nenhum, você tá com nada, né? E aí, Eucana fala assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas certamente, na cabeça de Ana, né? Quem tem uma mãe, ela dizia, puxa vida, ela tem um monte de menino, eu não tenho nenhum, e eu queria ter um filho. Cara a cara dela, que eu também tenho filho. Vai saber, vai saber. Então, a Bíblia diz que num dado momento, ela chorava aos pés do Senhor, lá em Siló, a ponto do sacerdote ali, falar assim, mulher, afaste do vinho. Ele achou que ela estava bêbada, porque ela mexia a boca, mas não saía som. E aí ela explicou para ele que ela estava profundamente amargurada e ela estava derramando as suas lágrimas aos pés do Senhor, porque ela queria ter um filho. E aí, então, o sacerdote ali falou com ela, vai, você vai ter um filho, você vai ser abençoado. O Senhor ouviu a sua oração. Mas na oração dela, ela diz o seguinte, pai, se o Senhor me der um filho, eu te dou de volta. Ele falou, opa, era isso que eu queria. Porque é o seguinte, se ela tivesse tido uma penca de menino, igual a Penina, jamais ela iria se aqui entregar para o Senhor. Jamais. Né? Talvez faria, mas talvez não faria. Deus conhecendo o coração, ele falou assim, eu não dou nenhum. Eu deixo 100. Porque de repente o coração dela muda seu pensamento, e ela diz o seguinte, se eu tiver um filho, como eu não tenho nenhum, eu vou passar a ter um. Eu pego e entrego para o Senhor. Que é melhor entrega do que essa? Então, as circunstâncias da qual Ana estava inserida mudou o coração dela em relação ao filho. Porque antes ela queria um filho para si, para dizer, olha, Penina, eu também tenho menino. Mas aí ela entendeu o seguinte, olha, e se eu oferecer ele ao Senhor? Né? Então, nós caminhamos aqui para o terceiro tipo de entrega, a entrega voluntária. Antes, Deus tinha pedido. Na segunda entrega, era um decreto humano, olha, eu vou arrancar o seu filho. Né? Mas agora é uma entrega voluntária. Ela, como mãe, ou como ainda não sendo mãe, ela diz o seguinte, olha, se Deus me der um filho, eu dou de volta. Aí Deus falou assim, olha, negócio fechado. Eu estou precisando de um menino. Né? E aí, então, a Bíblia diz que ela teve um filho. Ela teve um filho. E esse filho chamou-se Samuel. E aí, quando o menino ficou com ela até desmamar. Aí, quando o menino desmamou, ela levou o menino, entregou a Eli. Né? O Eli é o mesmo sacerdote, pai dos outros sacerdotes, que a Bíblia chamou de filhos de Belial, que não se importava com o Senhor. E aí, então, no versículo 18, a Bíblia diz que Samuel, ainda menino, ministrava perante. Eu vou ler isso aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Tá onde? Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante ao Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então, ela teve 6. Teve mais 6. Né? Então, mas ela não tinha nenhum. O mesmo Deus que fechou, que fez com que ela ficasse estéril, abriu. Para quê? Para quê? Para cumprir o propósito que ela fez diante dele. Ela disse, olha, se o senhor me der, eu te dou de volta. E ela cumpriu, ela foi obediente.
Ela foi fiel, deu de volta. E aí eu falei assim, olha, já que você deu de volta, eu já abri, não tem por que eu fechar de novo. Então, agora pega os seus meninos. Né? Então, teve mais 3 e mais 2. Então, às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente lê um negócio como esse daqui e fala assim, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A gente lê um negócio desse que a gente não entende. Muitas das vezes, eu quero isso daqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas Deus não me dá. Deus não me dá. Para quê? Quero. Porque às vezes eu quero para mostrar para a Ana, tá vendo? Eu tenho que você não tem. Né? Para parecer mais bonito. Nem que eu não vou falar isso, né? Mas, cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes a pessoa quer se formar, por exemplo, fazer um curso superior, né? Aqui eu acho que isso não é sonho, mas no Brasil o pessoal sonha com isso. Né? A pessoa quer fazer um curso superior só para ser o primeiro da família, só para ser isso, só para ser aquilo. E a pessoa nem pensa assim, se eu fizesse um curso superior, eu ia ensinar, por exemplo, os meninos mais carentes, e aí durante esse ensino eu ia fazer a introdução da palavra de Deus, eu ia fazer com que eles conhecessem ao Senhor. Aí Deus falou assim, olha, legal, bacana, eu gostei disso. Eu vou abrir as portas, eu vou providenciar uma bolsa governamental para você ser aprovado lá na universidade ou qualquer coisa assim e fazer o seu curso. Mas muitas das vezes a gente só quer para nós. Eu tô atrás da bênção, mas eu quero só para mim, eu quero só para mim. Eu não vejo, às vezes, que existe uma outra necessidade, ela precisa ser suprida. Então, Deus, ele cria circunstâncias para que nós possamos, de repente, né, lembra que eu falei lá no começo, tem 2 caminhos, a bênção e a maldição. Né? Mas, às vezes, um é a bênção e o outro nem é a maldição. O outro, às vezes, é só a ausência daquela bênção que eu estou desejando. Né? Mas aí Deus cria circunstâncias para que, se de repente eu entendo o propósito dele, aí então eu consigo receber aquela bênção para que o propósito dele seja cumprido. Né? Então, eu coloquei aqui algumas observações, eu não quero estender muito, mas a gente às vezes não entende que existe um lugar que nós precisamos chegar nesse e esse lugar, ele vem através de entrega, de obediência, de rendição, de fé. Crer mesmo, crer, mas crer de verdade. Não é crer dizendo, talvez, talvez. É crendo de verdade. Né? Então, e quando a gente se enquadra em bênção, né, em entrega, rendição, crer, fé, a gente consegue nos conectar ao coração de Deus. A gente consegue entender da parte dele o que ele quer para nós. Né? Então, quando a gente não entende isso, a gente talvez fique longe desse lugar. Talvez a gente demore tempo para chegar nesse lugar. E é esse lugar que nos conecta com o coração de Deus. Então, e que lugar é esse? E eu anotei aqui, esse lugar fica lá em Romanos, no capítulo 2, capítulo 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, essa primeira parte do versículo, ela traz para nós assim uma observância. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, a primeira coisa, nós não devemos se amoldar, nós não devemos nos desejar as coisas como o mundo deseja, mas nós devemos nos transformar, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como nós vamos transformar a renovação da nossa mente? Através da palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente não se amoldar ao padrão do mundo, está ligado na palavra de Deus, então nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, esse é o lugar, a vontade de Deus, ela sempre será cumprida. Não, mas o Valdeci, ele foi para o Canadá para cumprir a vontade de Deus,
Chegou lá, ele empolgou com aquelas picape doidas, esse Tesla elétrico, e ele ficou doido, a cabeça dele virou todinha. E aí, então, ele saiu do foco. Ele saiu do foco, não quis mais saber da palavra de Deus, ele parou de estudar, ele parou de ler, parou de adorar a Deus, parou de orar e ficou doido. Sabe o que vai acontecer? Eu saí da trilha, saí do rumo, da direção da vontade. Você vai falar assim, ô Presley, você interessa? Presley, eu interesso, então vem cá. Pumba. Pegou a caminhada e vai embora. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, nós estávamos falando disso aqui mais cedo. Olha que a gente estava arrumando os fios aqui, ó. Ele não estava aqui, o cinturão dele não estava aqui. Então, o que nós viemos fazer aqui? Por que é que Deus está trazendo pessoas do Brasil com conhecimento da sua palavra? Eu não estou falando conhecimento superficial, não. A pessoa conhece 2, 3 versículos e acha que é conhecedor da palavra de Deus. Deus está trazendo para cá gente de muito bom conhecimento da palavra de Deus. Gente com boa formação, com boa escola, com boa caminhada. Está entendendo? Mas para que ele está fazendo isso? Ele está fazendo porque ele tem um propósito. Deus quer transformar esse lugar. E ainda que ele não transforme esse lugar, ele quer dar oportunidade de quem está disponível para não se amoldar ao padrão do mundo e transformar pela renovação da mente. Então, as pessoas desse lugar são capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade. E não é nós, não é eu, não é você, não é ele, não é ela, não é o Itamar, não é a irmã, não é a Ana aqui. Não é nós que vamos fazer isso. A gente vai ser simplesmente um instrumento. É um instrumento. É Deus que faz. É Deus que vai dar o discernimento. É Deus que vai enviar o teu espírito e mostrar para a pessoa: você está toda errada. Eu tenho uma oportunidade para você mudar a sua vida. E como que ele vai fazer isso? Através de nós. Lá no passado, ele enviava o anjo falava com um, o anjo falava com o outro, o anjo falava com o outro. Mas hoje, ele nos envia nós. Né? A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele vai usar nós. Gente, a gente. Então hoje nós somos poucos, mas eu creio, como a Gisele falou aqui, que no futuro muito próximo teremos muitos. Teremos muitos alinhados numa visão, num propósito. Gente, vocês acham que é fácil toda semana encontrar uma mensagem e se dedicar aos pés do Senhor e ouvir uma palavra e ouvir outra e ler, e entender o que Deus quer fazer? Gente, isso não é fácil, não. Não é fácil, não. É só a pessoa falar assim, não é fácil. Tenta fazer. É difícil, mas é difícil é porque a palavra é difícil? Não. É difícil porque você tem que colocar na posição. É difícil porque você tem que estar sensível. É difícil porque você tem que ouvir o que Deus está falando. Às vezes você pega assim, você enche 2 folhas dessas, quando você termina, e fala, não é isso que é para fazer. Joga fora. Tem que jogar fora. Jogar fora. E agora, então, o que eu vou fazer? Fala disso. Ah, mas é só uma frase. Eu te dei condição de você entender o que é. Aí a gente passa 1 dia, 2 dias, 3 dias meditando naquela frase. E aí, então, a gente chega numa condição de estar aqui num domingo à tarde e entender o que Deus está trabalhando na gente primeiro. Trabalha na gente primeiro, para que então a gente venha aqui e fale, olha, Deus está querendo fazer isso. Deus está querendo fazer aquilo. Deus está querendo que nós entendemos a voz dele, que nós tenhamos sensibilidades de ouvir a voz dele. E então, decidir de acordo com a vontade dele o que é melhor para a nossa vida, o que nós devemos fazer. Eu não sei, mas de repente amanhã, segunda-feira, tem uma decisão que tem que ser tomada. Alguém de nós tem que tomar a decisão. Mas e aí? Essa decisão ela foi colocada aos pés do Senhor. Para que então ele fala, meu filho, faça isso. É isso que é para fazer. Sei. Deus sabe. Né? Então, que esse versículo possa ecoar na nossa mente durante essa semana. E Deus nos espera nesse lugar. E esse lugar é o centro da sua vontade. Então, e que nós possamos chegar nesse lugar e que nós possamos chegar com júbilo. Não chegar arrastando, todo quebrado, todo remendado, assim, chegar assim, moído, né? Mas que nós possamos chegar nesse lugar jubilando, não fazendo
como quem sofre para fazer, mas fazendo com alegria. Tem alegria de eu sei que os ouvidos do Presley sofrem, né? Porque desde do início ele estava lá com a gente. Eu falei, Presley, eu vou comprar um contrabaixo. Eu vou comprar um contrabaixo. E aí é dum, 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 dum. Para quem entende de música, é difícil. Tá? O que eu posso fazer? Gente, Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. O meu melhor. O que eu consigo fazer hoje com o instrumento é o melhor que toda uma geração da minha família consegue fazer. Vocês têm noção do que é isso? Eu não tenho nenhum irmão que toca instrumento. Eu tenho alguns primos que começou a tocar instrumento, mas eles moram muito longe, eu não tive contato com eles depois disso. Meu pai nunca tocou, minha mãe não sabe nada. Então, assim, eu sou uma geração que está pegando instrumento aos 40 anos de idade. Então, é difícil, é difícil. Por que não pegou antes? Porque antes não tinha a visão. E antes, às vezes, tinha que focar em outra coisa. Eu sou uma pessoa que veio de uma família que não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Então, para a gente ter algo para comer com o café, tinha que ir lá no quintal com o enxadão, não sei se você sabe o que é isso, cavar, encontrar uma mandioca, cozinhar, e depois de 40 minutos tinha uma mandioca cozida para comer com café. E como é que era o café? O café não era aquele do pacotinho, o TAM comprado no supermercado. O café tinha que ir lá no quintal com a peneira, apanhar o café, pôr no sol para secar. Depois que ele secasse, tocava no pilão, passava na peneira, torrava no tacho, moía no pilão, passava na peneira, então saía o café. E o açúcar do café? Cortava a cana, lavava a cana, quebrava com a marreta, passava na engenhoca, esquentava a garapa, e aí então saía um café. Então era quase uma semana fazer um café. Eu vim de uma família assim, gente. Eu nem sabia quem era o Senhor. Eu nem sabia. O meu pai não sabia. Meu pai não sabia. Ninguém sabia. Mas aí então, eu tive a oportunidade de descobrir quem é o Senhor. Eu imagino que nesse lugar tem gente que não sabe quem é o Senhor. E nós temos que fazer esse papel da mesma forma que nós fomos alcançados. Talvez alguns aqui, como a Gisele, por exemplo, nasceu no berço cristão. O avô dela era pastor, o irmão dela é pastor. A mãe dela é uma levita de primeira qualidade. Né? Então, assim, tem pedigree, né? É de berço. Não, eu não. Eu sou a primeira geração da minha família que louva o Senhor. Eu sou a primeira geração. Então, Deus, vivifica a tua palavra, Pai. Se o Senhor não vivificar essa palavra, ela terá sido somente um discurso. Mas faça, Pai, com que cada coração nessa tarde, nessa noite, nesse dia, Senhor, com que cada pessoa aqui presente, Senhor, com que cada pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, que ouviu ou que vai irá ouvir, Pai, possa derramar aos teus pés, possa entender que o Senhor é Deus e que só o Senhor é capaz, Senhor, de receber a nossa entrega, de receber a nossa obediência, a nossa fé. É só o Senhor é capaz de fazer isso. Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que cada um que buscar o Senhor irá te encontrar e o Senhor será poderoso, Senhor, para recompensar cada um naquilo que ela busca e fazer com que ela entenda a tua visão, o teu propósito, a tua vontade. Mostre, Pai, a cada um a tua vontade. Mostre. Dá entendimento a cada um. Mostre, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Pai, da mesma forma que o Senhor fala comigo, Pai. Fala com cada um aqui nessa tarde, Pai. Fala com cada um. Demonstra o teu poder, demonstra o teu amor, demonstra a tua segurança, da visão, da direção, da discernimento, da saúde, da paz. Oh, Deus, eu te peço. Eu sei que não são as minhas palavras, Senhor. Eu sei que eu não sou capaz de comover o teu coração. A tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo, Pai. Ainda, Senhor, que para ser justo tem que ser justificado pelo sangue de Jesus. Todos nós, Pai, nós cremos no sacrifício dele na cruz. Então é por isso que eu te peço, é por isso que eu entro, Senhor, na tua presença com ousadia e te peço, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Dê prosperidade, Senhor, dê discernimento, dê sabedoria, oriente nas decisões, faça com que cada um, Senhor, possa meditar durante essa semana naquilo que o Senhor quer que cada um medite. Faça com que cada um esteja mais próximo de Ti.
que cada um ouça a tua palavra e entenda a tua vontade, e então, o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém.